Tudo bem, gente? Boa noite a todos, graça e paz. Nós vamos retomar aí o que eu comecei algumas semanas atrás, falando sobre fé. Eu quero que você abra aí, ou ligue sua Bíblia, em 1 de Pedro, no capítulo 1. Eu não sei quantos se recordam aqui, mas eu comecei a falar um pouquinho sobre fé, a fé mais preciosa que existe, tá? Hoje, nesse mundo antropocêntrico, tá? Ou seja, onde o homem é o centro de todas as coisas, nós vemos muitos tipos de fé. Fé de que dias melhores virão, fé de que você vai vencer financeiramente, fé de que você vai conquistar, que você vai comprar a casa, o carro, e blá, 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 esse monte de blá, blá, blá. E aí muitos cristãos, nessa caminhada dessa falsa fé apoiada em circunstâncias, eles se frustram com o próprio Senhor. Achei interessante que alguns domingos também o Anderson, ele colocou um texto aqui dizendo assim, a gente se frustra na nossa precipitação, inclusive da fé, e a gente põe a culpa em Deus. Ah, Deus, o Senhor não fez, o Senhor não abençoou, o Senhor não pôde ir. Enquanto que, na verdade, a Bíblia nos convida, e a gente viu isso do verso 1, tá, de 1 Pedro, nós lemos até o 13, até o 12, desculpa, falando que, na verdade, o pilar da nossa fé, se eu posso assim dizer, tá, gente, entre aspas, tá, o objeto da nossa fé, a pessoa da nossa fé, é o Senhor Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Quando eu me apoio numa coluna verdadeira, na verdadeira pedra angular, que é Cristo, então a minha fé ela passa a ser, apesar de começar pequena, tá, desenvolvida e fortificada dia após dia. Eu não fico tão suscetível às situações do dia a dia, porque talvez o pastor me prometeu aqui do púlpito de que tudo me daria bem na minha vida. Aí eu começo a sofrer algumas aflições. Então a minha fé balança, porque ela ficou baseada naquela coisa boa que iria acontecer, naquela bênção que eu iria receber, ou nos dias melhores que viriam, não é verdade? Agora, quando a gente se apoia na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se dias melhores vierem e podem vir por causa da pessoa dele, glória a Deus. Mas também, se não vier, eu sei que o meu coração está firmado na sua obra redentora. E Pedro vai começar o capítulo 1 explanando sobre isso, dizendo assim, olha gente, o fim dessa fé que vocês têm, que vai ser provada, tá? Pedro diz, depois você lê com calma, tá? Eu não vou repetir toda a mensagem aqui, mas o Senhor está dizendo assim, por meio de Pedro, essa fé que você tem, eu preciso ver se ela é autêntica. Eu preciso ver se ela não está só firmada em coisa, eu preciso ver se realmente ela tem uma firme convicção e confiança na minha pessoa. Então ela vai ser provada, não tenha dúvida disso. Mas ele fala assim, e o fim dessa fé, quando provada, quando passada por muito sofrimento, ela tem um fim glorioso. E aí Pedro vai dizer que é a salvação da vossa alma. E a gente foi explanando ali, nós terminamos falando, algo que às vezes, eu já fiz isso equivocadamente, tá gente? Afirmando que até os anjos, algo tão maravilhoso o Evangelho, essa fé que nós depositamos em Cristo, que até os anjos almejam pregar esse Evangelho. Não é isso que o texto diz, tá? Os anjos anelam ver o desdobramento da obra redentora, até eles estão nesse anseio, como que o Senhor soberano, como que o Criador vai desdobrar a sua obra de redenção nos seres humanos. Como é que vai ser essa ressurreição dos mortos por ocasião da vinda do Senhor, o próprio arrebatamento da igreja do Senhor? É algo muito glorioso, que os anjos eles têm um anseio, eles estão anelando em ver o desdobramento da história nesse sentido. E nós terminamos aí. Hoje eu quero ir para a parte 2, então nós vamos continuar lendo aqui e vamos comentando algumas coisas, ok? Note o seguinte, Pedro então nos convida a ter essa fé firme, essa fé autêntica, vai ser provada, ela tem um fim glorioso, lá na redenção em Cristo Jesus, no fim dos tempos, ok? Aí ele fala assim, gente, uma vez que a gente tem essa fé tão firmada na pessoa do Senhor Jesus, Pedro agora vai concluir, tá? Ele vai caminhar, vai ter uma conexão ainda, vai dizer assim, portanto, ou seja, visto que a fé de vocês está firmada não em circunstâncias, não na bênção que você vai receber, não no seu futuro glorioso ou nos seus sonhos, mas na pessoa do Senhor Jesus. Então, portanto, vai dizer assim, a atitude nossa muda. Porque a gente reproduz, gente, os atos das nossas mãos são resultados do que os nossos pensamentos, eu poderia chamar aqui do que a nossa fé, ela está alicerçada. A maneira como eu creio, a maneira como eu recebo informações desse mundo, eu tenho valores, eu então vou agir dessa maneira. E por isso que Pedro, e aí eu vou ler aí, vai dizer o seguinte, portanto, irmãos, é um convite a uma vida de santidade, tá? Que Pedro vai dizer, portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança no dinheiro que está guardado na sua conta, é isso?
Depositem toda a sua esperança na promoção que você vai receber no seu emprego. Aonde que eu deposito toda a minha esperança? Está falando de fé aí, tá, gente? Esperança, no grego, a palavra elpis, tá? Ele tem uma ideia de uma alegria que ela é antecipada. A tradução talvez literal fosse melhor assim do que isso. Uma esperança é meio que isso, você tem uma alegria de uma coisa que ainda não aconteceu. Ela é antecipada. Então, essa alegria antecipada de você não está pelo que as coisas boas podem acontecer na sua vida. Apesar de listas, tá, gente? Isso é legal, não estou criticando isso. Eu só estou falando que nós, como cristãos, nós estamos vivendo num tempo de tanto antropocentrismo, e de tanto coach, de tanta... que a gente está perdendo alguns elementos básicos da fé cristã, e nós estamos colocando a culpa na conta de Deus. Dizendo, o Senhor não me abençoou, o Senhor não está fazendo certo, Deus, aqui na minha vida. E é isso que nós estamos tentando corrigir nessas... ou pelo menos tentar pensar, né? Não sei se corrigir seria a palavra, mas pelo menos tentar pensar de maneira mais coerente com o texto bíblico. Então, depositem toda a sua esperança na graça, no favor de Deus que nós receberemos quando Jesus Cristo for revelado, ou seja, por ocasião da sua segunda vinda. Sejam filhos obedientes. Sejam filhos... A fé te conduz a isso, gente. Se você não tem fé na pessoa de Jesus Cristo, nós seremos filhos rebeldes. Sempre preocupados com o nosso próprio umbigo. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos, ou seja, separados, né, em tudo que vocês fizerem, como é santo aquele que os chamou. E aí Pedro vai fazer um link muito interessante aqui, tá? Ele está escrevendo essa epístola e ele vai linkar com Levítico 11 e alguns outros capítulos, onde diz, olha, nós devemos ser santos, sabe por quê, gente? Não é porque o pastor é santo, não é porque a igreja é santa, não é porque fulano de tal, que talvez seja uma referência para você, é santo. Eu quero que vocês sejam santos, na verdade é uma palavra do próprio Deus lá em Levítico 11, tá? Porque eu, o Senhor, eu sou santo. É interessante a gente escolher bem os parâmetros pelo porquê a gente vai ter fé. Porque às vezes a gente vê grandes líderes caindo, que talvez eram referências para nós, e a gente desanima, porque a gente era santo, porque aquele cara era santo também. Enquanto as Escrituras dizem, o Senhor dizendo aqui, tá? Sejam santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo. Essa é a motivação, o parâmetro de comparação, sou eu, o Senhor. Sabe o que é interessante, gente? Você vai perceber isso. Em Mateus 24, quando Jesus coloca o seu sermão profético sobre a sua segunda vinda, é um texto bem conhecido, né? Ele fala que o amor de muitos no fim dos tempos esfriará. Sim ou não? E você já leu o contexto desse versículo? Eu sei que o contexto é um sermão profético, só sobre a vinda dele, mas antes dele falar que o amor de muitos esfriaria, ele diz o porquê. Se você abrir, você vai ver assim, por causa do aumento da iniquidade. Você sabe o que me faz pensar em relação a esse texto? A gente está vivendo no mundo, a gente está vendo a iniquidade, a corrupção, a imoralidade, tudo essa zeme que está acontecendo por aí, aumentar. E o que a gente está fazendo? A gente está olhando para lá e dizendo assim, é assim mesmo. Então a gente está esfriando. A gente está largando os padrões básicos da fé. O líder lá também fez. Lá na igreja tal aconteceu também. Então o amor de muitos vai esfriando por causa do aumento da iniquidade. Enquanto Pedro está dizendo assim, olha irmãos, não volte ao antigo modo de viver, eu quero que vocês sejam santos, porque o Senhor... Gente, olha que Pedro tinha autoridade apostólica para dizer assim, porque eu sou santo. Paulo vai dizer algo muito parecido, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ainda vai ter essa ousadia de dizer isso. Mas Pedro fala assim, olha, vou pensar um texto lá da primeira aliança, olha, o parâmetro é ele, gente. É para você ser santo, a tua motivação em ser santo e andar em santidade é porque ele é santo. Gente, Deus nunca diminuiu o padrão, tá? A igreja diminuiu o padrão. Os tempos modernos diminuíram o padrão. Talvez os líderes do tempo presente, nós diminuímos o padrão. Mas para Deus o padrão é o mesmo. O padrão de santidade é o mesmo desde o início da criação e vai ser até o final. Sejam santos porque Ele é santo, Pedro diz. Aí ele fala assim, lembrem-se, irmãos, de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, Ele não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. O dia do juízo virá, gente. Tá, eu tenho minhas contas para acertar com Deus, você provavelmente deve ter as tuas. Ele virá, por mais que as pessoas digam que, olha, esse dia está tardando, olha, fim, virá. Assim como no mundo pós-pandemia, se qualquer maluco tivesse dito para vocês assim, olha, eu vejo pessoas de máscaras, num mundo fechado, e restrições,
Provavelmente muitas pessoas dariam risada de uma pessoa anunciando isso lá em 2018. Mas veio, aconteceu. E um dia o Senhor há de descer na terra e cobrar cada um de nós pelas nossas ações que nós tivemos. Por isso que Pedro está dizendo assim, olha gente, a fé dos 6 vai ser provada, tem que ser autêntica, tem que estar na pessoa do Senhor. E essa fé, ela te conduz a viver uma vida que é santa. Porque todos nós, inclusive os ignorantes, tá gente? Eu não sei exatamente qual vai ser o padrão de Deus, mas as Escrituras parecem nos dizer que haverá menos severidade aos ignorantes, apesar de eles estarem condenados ao inferno, tá, do que aqueles que são conhecedores da verdade e não o praticam. O Senhor é justo, justíssimo. Os padrões de Deus são assim, gente, perfeitos. É a palavra que eu consigo achar para descrever. Então, Ele nos julgará de acordo com nossas ações. Por isso, vivam com temor, gente, durante o seu tempo, como residentes na terra. Lembra que nós falamos também domingo anterior? Pedro vai falar sobre a nossa peregrinação na terra. Gente, é passageiro. Fica tranquilo, você vai viver aqui talvez 80, se chegar, tá? Eu não quero ser pessimista, 80, 90, 100, talvez uns 110 aí. Vai passar. Você já percebeu como é que os natais passam rápido? Né? Daqui a pouco é Natal de novo. Acabou de ir agora, daqui a pouco é de novo. Os anos, eles estão passando. Então, Pedro está dizendo assim, olha, vocês, é transitório, gente, essa vida. Vai passar, cara. Agora tem coisas que são eternas. A gente precisa velar e cuidar e talvez redirecionar para elas. Verso 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, ele foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, né, sem fingimento. Isso fala de uma vida, tá, de um para com os outros. Né, ele vai dizer no versículo, né, amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Aí o verso 24, Pedro de novo vai pegar um texto lá da primeira aliança, vai pegar o texto de Isaías 40, para falar de novo sobre a brevidade dessa vida terrena. Ele fala assim, pois, irmãos, os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. Você já viu como é que tudo isso passa, como é que tudo isso seca e de repente desaparece? Ele vai dizer, né, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Eu sei que tem uma quebra de capítulo aí, mas originalmente não era assim, tá, gente? Portanto, ele está continuando na ideia, tá? Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e todo tipo de difamação. Olha, irmãos, como bebês recém-nascidos, você já viu um bebezinho recém-nascido? É o alimento que mantém ele ali nutrido, vivo. Né? Desejem intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresçam, experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então note aqui, gente, que Pedro ele vai discorrendo nessa ideia de ter uma vida santa, de realmente abandonar a velha vida. Só abrindo um parênteses aqui, a gente já volta aí no verso 4, abre um pouquinho comigo lá em Jeremias. Eu acho interessante porque é uma preocupação, gente, no coração de Deus, de que a gente não viva no erro. Às vezes a gente ouve mensagens sobre essa ideia de santidade, a gente acha que é uma condenação por parte do Senhor na nossa vida. Mas não é isso. Na verdade, é um chamado a um realinhamento de rota. Você sabe que todos nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória ou da graça de Deus. E o convite do Senhor é sempre para corrigir a rota. Você vê isso também com a nação de Israel. Jeremias 7, deixa eu ler alguns versículos aqui, porque às vezes a gente está assim, às vezes a gente está tão morto espiritualmente, ou a gente está tão intoxicado com os valores do mundo, que é como a Globo diz, né? É a geração do nem, né? Nem dá nada. Nem vai dar nada, mano. Pode fazer que vai dar tudo certo. Né? Deus nem está vendo. E olha só o que Deus declara
pela boca de Jeremias, o capítulo 7, verso 8, aqui é o próprio Senhor falando, tá, gente? Ele fala assim, ó, não se deixe enganar, gente, por falsas promessas e conversas inúteis. Gente, olha se é o sinal. Isso aqui é um texto de 2.500 anos atrás, aproximadamente, talvez 2.600 anos. É um texto lá do cativeiro babilônico, tá? Jeremias está em meio àquele povo, falando do desastre que viria do norte, tá? Que são os caldeus que viriam atacar a terra de Israel, dizendo assim, gente, não adianta vocês acreditar que os profetas estão dizendo que tudo vai ficar bem, que tudo beleza, que a coisa vai arrochar. E ele dá o porquê. Ele fala assim, ó, o verso 9, acreditam mesmo que vocês podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos esses outros novos deuses, e depois vocês vêm aqui, ele está falando do templo, tá, lá de Jerusalém, se apresentar diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros, tá tudo bem, gente. É como se para os dias de hoje Deus dissesse assim, olha, vocês acham que de segunda a sábado ou até domingo vocês fazem todo tipo de coisa aqui, vocês podem chegar aqui no templo e levantar as mãos e dizer assim, olha, estamos seguros, tá, beleza, estou passando o dedo, né, minha hora está batida. E Jeremias continua dizendo o seguinte, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis, né, no verso 10, olha só o verso de número 21, ainda do capítulo 7, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, peguem seus holocaustos e demais sacrifícios, e comam a carne. Gente, Deus estava tão assim, desculpa o termo, está de saco cheio, cara, dessa coisa. Gente, os holocaustos vocês iam me trazer? Assim, comem vocês mesmos. Nem traz para mim. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, 22, quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Isso é só um ritual que aponta para um sacrifício, apontava, né, para um sacrifício maior, que era o sacrifício de Cristo. Esta é minha ordem, diz o verso 23, obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me dá ouvidos. Continuam a fazer o que bem queriam, e olha só, gente, a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Eu acho interessantíssimo o que Jeremias vai dizer agora. Estou até preparando uma mensagem só com base nesse trechinho aí. Vocês andam para trás, em vez de andar para frente. Você já teve essa sensação na sua vida? Estou andando para trás em vez de andar para frente. A pergunta é, eu quero tomar muito cuidado com o que eu vou afirmar, porque a nossa cabecinha ela faz inferência de coisas que a gente não está dizendo. O que o texto está denunciando é, por a gente não ouvir o Senhor, andar nos desejos detestáveis do nosso coração, a gente está andando para trás em vez de andar para frente. Deus tem uma preocupação em que a gente ande para frente, gente. De que a gente caminhe em direção àquilo que Ele tem para nós. Acontece que a gente é teimoso. Eu não quero que você confunda o andar para trás, em vez de caminhar para frente, com dificuldades que nós vamos encontrar no meio do caminho. Porque uma coisa não anula a outra. Deus quer o nosso, vamos pensar assim, nosso avançar, eu vou chamar aqui de sucesso, tá? Apesar dessas palavras aí, está até perigoso usar hoje em dia. Deus quer a nossa, né, prosperidade, sem as pessoas imaginarem o que é de fato uma prosperidade. A gente sempre linka, né, só com isso aqui. Eu não tenho dúvidas disso, que Deus quer o nosso bem. Mas em momento algum, o Senhor negou um outro aspecto do Evangelho, que era o passar por aflições. E a Bíblia está recheada de ser, o próprio Senhor disse, né, no mundo tereis aflições. Olha, cada um tome a sua cruz, me siga. Olha, renuncia o seu eu, olha, fica lá na cruz pregado. Isaías fala, quando vocês passarem pelas águas, pelo fogo, pelas tormentas, ou seja, é luta, vai passar, você vai ter que passar. Mas a promessa é que o Senhor estaria conosco mediante a isso. Então eu não posso confundir, tá, uma coisa, Deus quer que a gente ande para frente, não para trás. O que talvez o Senhor às vezes está dizendo para nós é, você está andando para trás em vez de andar para frente, porque é teimoso, porque não obedece a minha palavra. Por isso que tem muitas coisas que podem, vou repetir, tá, para você não fazer inferências erradas, tem muitas coisas que podem estar dando errado. Não significa que tudo está dando errado na sua vida, quer dizer que você está em pecado. Porque no mundo a gente vai ter aflições. Mas quando você tira um extrato, digamos assim, mais longo da sua vida, pega o último ano, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos e analisa essa caminhada, cara, a gente tem que ter andado para frente, mais do que ter andado para trás. Você pode agora estar se sentindo talvez um pouquinho ingrato, um pouquinho triste devido às situações, tudo isso é normal, são emoções humanas.
Mas quando a gente puxa o estrado da nossa vida com Deus, as coisas têm que ter mais dado certo por causa dEle, por causa da fé que nós temos nele. A minha fé, ela cresceu, ela amadureceu a ponto de agora estar mais firme para algumas coisas. Eu amadureci como homem, como esposo, como pai, como ser humano, que seja, eu estou melhor, eu estou mais firme. Então, estar melhor, eu quero dizer nesse aspecto, de estar mais firme na fé, ou não. Porque nós estamos andando, gente, muitas vezes, nos desejos detestáveis do nosso coração. E Deus está denunciando, dizendo assim, olha, por isso que o meu povo anda para trás em vez de ir para frente. E vai ser um duro revés que esse povo vai sofrer, tá, gente? O templo vai ser... Gente, foi assim... terrível, o templo vai ser saqueado, esse povo, você vê que judeu, né, até o fim da Segunda Guerra foi espalhado pelo mundo inteiro, por mais que teve levas que voltou para a construção do segundo templo, já não tinha mais aquela glória que era a glória de Salomão. Né, e eles estão aí, né, os movimentos sionistas, esse movimento todo que a gente está acontecendo, querendo Israel ajuntar de novo, ser nação de novo, terceiro templo, essa coisa toda ela vai degringolar para o fim dos tempos. Nós estamos percebendo, não é mais teoria da conspiração. Antigamente você falava assim, uns 10 anos atrás, ai meu Deus, é teoria da conspiração, não é um negócio. Está tudo aí, gente, guerras, rumores de guerra, o trem está arrochando. Porque é o último sopro, entendeu? Da nossa caminhada. Então, manter a fé firmada no Senhor. Andar para frente, gente, ao invés de andar para trás. A gente repensar em algumas atitudes que nós estamos tendo. A mudança começa aqui. Eu vi muitas pessoas durante décadas da minha vida falar assim, mas Ju, não é tão difícil. Quando eu menos espero, eu já estou lá no pecado. Sim, é difícil para todo mundo. Porque a mudança ela não começa exatamente na atitude. É aqui. Por isso desenvolver a fé, o relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Quando aqui for mudado, não vos conformeis, né, com os amoldamentos desse mundo. Quando aqui é mudado, aí as atitudes elas começam a aparecer. Ok? Vamos voltar lá para primeiro de Pedro, né? Parei aí no 2, né? 2, verso 4. Pedro continua dizendo o seguinte, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Gente, Ele é a pedra angular. O fundamento de toda a construção é Cristo. O que se constrói em cima disso, cada um vai prestar conta também no dia do juízo. Tá bom? Mas Ele é o firme fundamento, a pedra angular. E nós somos essas pedras vivas que estamos construindo, junto com a pedra angular, o reino de Deus. O templo espiritual, não mais aquele templo lá em Jerusalém, mas o espiritual. Paulo faz uma conotação muito parecida com o corpo, né, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo, cada um com uma função. Pedro aqui está dizendo mais ou menos isso aí. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, os pequenos cristos, né, com os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, Pedro começa a trabalhar a fé inabalável. Ele fala dessa questão de uma vida santa e agora ele vai firmar a identidade nesse povo. Ele vai dizer quem nós somos. Tá? São sacerdotes santos, ou um sacerdócio real, dependendo da sua tradução aí. Tá? Por meio de Jesus Cristo, vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, e aqui Pedro de novo vai pegar Isaías 28, vai trazer o texto e colocar na sua carta. Tá? Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Está vendo? Fé de novo. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, aí Pedro vai fazer uma citação do Salmo 118 agora, tá? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra fundamental, né? A pedra angular. E também, agora aqui uma citação de Isaías 8, ele é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, firmando identidade, fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus, vida santa, eu vou afirmar quem vocês são em Cristo Jesus. Vocês são um povo escolhido. Esse é o famosíssimo versículo, né, que muita gente prega sobre ele. Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí
Pedro ainda vai citar um texto de Oséias, tá? E no verso 10, dizendo assim: antes vocês não tinham identidade como povo. Agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que vocês são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Pedro vai continuar aí, eu vou dar um pulo lá para o capítulo 3, ele vai falar sobre o respeito às autoridades constituídas por Deus, que vai em direção a Romanos 13, onde Paulo coloca algo sobre isso. Ele vai falar das instruções aos escravos e senhores, hoje seriam os seus patrões e funcionários. Vai falar do papel da família, que também é quase uma cópia do que Paulo fala em Efésios 6 e outros textos, tá? O papel da esposa, o papel do marido como cabeça do lar, enfim. Ele vai dar instruções gerais ali para os irmãos em Cristo. E no verso 13, tá? Parece que ele retoma essa ideia que nós acabamos de ler. Ele diz assim: olha, irmãos, procedam de maneira santa. Porque mesmo aquelas pessoas que não concordam ou que criticam porque vocês são cristãos, elas vão ficar um tanto quanto constrangidas. E aí Pedro vai retomar esse assunto dizendo assim, olha o 13. Quem é que deseja lhes fazer mal se vocês dedicarem a fazer o bem? Se você está fazendo o bem, quem vai fazer o mal para você? Aí você fala assim, não, muita gente. Então beleza, segura aí. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Eu acho interessante porque tem gente sofrendo porque fez o que é mal. Então está tudo certo, gente. É o preço da justiça. Beleza? Eu sei que é duro, tá? Agora, sofrer por fazer o bem, isso é o que nós chamamos de injustiça. E Pedro está dizendo assim, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós vamos andar numa vida santa, nós vamos fazer aquilo que é correto, apesar de todo mundo estar fazendo aquilo que é errado. E quando as pessoas olharem para nós e ainda assim nos caluniarem, nos maltratarem, nós vamos sofrer por causa disso. E esse é o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trilhou. Vocês estão entendendo, gente? Os pequenos cristos que somos nós, devemos seguir esse mesmo caminho. Não, é fácil? Gente, de jeito nenhum. Você sofrer danos é difícil. Você sofrer danos estando certo, sofrer por fazer o que é correto, esse é o tipo de santidade que Pedro vai propor aos seus leitores. E ele continua dizendo o seguinte, portanto, não se preocupe, não tenham medo de ameaças, gente. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar qual que é ela. Se eu fosse um ateu, um descrente ou qualquer outra coisa, encontrasse qualquer um de vocês no meio da rua e falasse assim, qual que é o motivo da tua esperança? Gente, bate pronto, você está naquele dia, está naquela correria, você está preparado para responder para mim? É passar no vestibular, é conseguir aquele emprego legal. Tudo isso é legal, gente. É casar. De bate pronto, gente, é resolver meus problemas financeiros. Motivo da minha expectativa, minha esperança. Trocar de carro, ir para a praia. A gente dá risada, gente, mas se a gente parar para esquadrinhar o nosso coração de maneira honesta, bem honesta, gente, a gente não está usando Deus como uma prostituta para nos dar prazer. Vou andar com Deus porque eu posso ir para a praia, Ele me abençoa. Posso trocar de carro, ter casa, dinheiro. Tudo me vai bem. Vamos, gente, analisando assim, eu não estou botando peso em ninguém aqui, tá? Às vezes eu me analiso com isso, eu começo a ver minhas motivações e por que o Ju não busca Deus. E às vezes eu fico espantado com por que eu busco a Deus. E, gente, veja bem, tá? Talvez você está tomando conclusões. Existem muitos outros textos bíblicos que vão dizer assim, olha, quando vocês quiserem prosperidade, quando vocês ficarem doentes, quando vocês quiserem livramento, proteção, quando vocês precisarem... Deus diz assim, não quero que vocês procurem isso em outros deuses, eu quero que vocês busquem a mim como filhos. Isso é uma verdade bíblica, tá? Nós só não podemos usar Deus como esse trampolim. Toda hora usando Deus como esse... No começo da nossa fé, a gente usa como esse trampolim e parece que as coisas até dão certo, mas é Deus dizendo assim, eu sou abençoador, sim, eu sou galardoador, mas eu quero te convidar para um negócio mais profundo.
um relacionamento mais de perto. É para uma coisa mais entre pai e filho, não só no sentido de ter herança e bens, mas a gente está junto. Na célula eu sempre digo muito isso, né? A gente acorda, para aqueles que o fazem isso, tá? Para aqueles que o fazem isso. Quando a gente acorda de manhã, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa com aquilo, abençoa, 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 abençoa. Você já acordou de manhã e antes de primeira coisa, antes de talvez ficar em pé na sua cama, diz, Senhor, não que Deus precise, tá? O que o Senhor está precisando hoje? Não que Deus precise de alguma coisa. Onde o Senhor gostaria que eu estivesse hoje? Talvez tenha alguém lá, talvez... O que o Senhor está querendo mover na terra e que talvez eu possa ser uma peça que possa ajudar isso? Essa preocupação nem passa pela nossa cabeça, gente. Vocês estão começando a me olhar meio bravo. Mas é uma verdade, porque um relacionamento é isso, gente. Uma vida santa o Senhor nos chama. Sofrer, gente, por fazer o bem. E aí o texto continua dizendo, 16. Façam, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se, aqui ele vai frisar isso aqui, tá? E eu quero terminar falando sobre isso. Tá? Lembrem-se que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Você está sofrendo porque você fez a coisa certa, que Deus mandou, cara, está top. Essa é a vontade de Deus, continua firme. Tá bom? Pois Cristo também sofreu por nossos pecados. Engraçado que não eram os dele, é pelos nossos pecados. De uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, olha aí. O justo sofreu a minha injustiça. A fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, aqui pelo Espírito Santo, com E maiúsculo, e por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas, Noé, a esposa e a prole, com as respectivas esposas. E aquela água simboliza o batismo que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ideia aqui de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão, tá? Há muita discussão em cima desse texto aqui. Talvez a palavra melhor traduzida não é que ele pregou como eu estou pregando aqui, no sentido de te redirecionar. Os espíritos em prisão que estavam no Hades, quando Jesus morre e ressuscita, ele desce às regiões inferiores da terra e ele proclama a sua vitória na cruz do Calvário. Todos aqueles que desde o pregador da justiça chamado Noé ouviram a respeito e que pela fé puderam deslumbrar um Messias futuro que viria e viveram de acordo com isso, lá no Hades, você vê isso em Lucas 16, você tem ali um grande abismo que separa, parece-me que 2 seções, ou 2 lugares, um lugar de tormento, onde está aquele homem sofrendo, o rico que viveu, e naquele lugar que é chamado de seio de Abraão, onde está Lázaro. Então, o que está dizendo aqui é que quando Jesus, isso tudo antes da crucificação do Senhor, quando ele ressuscita, Efésios 4 diz que ele levou cativo esse cativeiro. Então, esses que viveram deslumbrando pela fé o futuro Messias, por exemplo, o rei Davi, tantos homens que foram homens que nós chamamos de Deus e que ainda não podiam confessar por fé a obra vicária de Jesus, que ainda aconteceria, que para nós é passado, mas que para eles era futuro. Tem essa questão temporal. Jesus vai ali naquele lugar e proclama, dizendo assim, olha, eu venci. Eu sou aquele do qual Noé falou, o pregador da justiça. Eu sou o justo de Deus. Então eu venci. E aí, quando você vai linkando alguns textos, as chaves da morte, do inferno e tal, Jesus pega aquela galera justa, e eleva ao terceiro céu, aonde hoje muita gente pergunta, o fulano de tal morreu, era cristão, onde ele está? Ele está debaixo do trono de Deus, no terceiro céu, aguardando a ressurreição dos mortos, por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos assim para você entender. Tem muita gente que não crê que Jesus vai retornar. Em breve ele retornará de maneira visível, gloriosa, vindo dentre as nuvens do céu. Ele vai proclamar ao mundo, olha, eu sou o Cordeiro de Deus. E até aqueles que não creem, e aí nós poderíamos pensar que seriam os espíritos em prisão, ainda que, por mais que estejam vivos e encarnados, eles vão dizer assim, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória. É mais ou menos, se a gente fosse comparar com o tempo de hoje, com o que está acontecendo aqui. Então, ele proclamou a sua vitória na cruz a esses espíritos em prisão.
22, agora Cristo foi para o céu, e é lá que está, tá bom? Está sentado num lugar de honra, né, à destra de Deus, aonde todos os anjos, autoridades e poderes, seja do mundo visível ou invisível, tá, do reino do Espírito, estão sujeitos a Ele. Eu sei que tem uma quebra de capítulo, mas originalmente não era assim. Tá? Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve e estejam prontos para também sofrer. Gente, vocês conseguem entender que toda a narrativa bíblica ela vai nessa direção de que sofrer é uma bênção, cara. A gente que inventou que qualquer dor de cabeça, eu preciso correr, tomar um analgésico, porque eu quero me ver livre dessa dor. Isso é coisa nossa. O homem pós-moderno no mundo ocidental. Sofrer por Cristo é um privilégio. Que privilégio. Costumo brincar, né? São pedrinhas na sua coroa, são galardões sendo aumentados. É a nossa fé sendo provada para ver se ela realmente é autêntica. Ou se ela não é só uma fé que se apoia em coisas que Deus pode fazer pela gente. Pelo meu sucesso ministerial. Por que o Ju não busca Deus? Para ser um pregador bom. Deus nunca me chamou para ser um pregador bom. Quando Jesus chama os discípulos, ele chama primeiro para estar com Ele. E depois para enviá-los. Mas a gente tem essas coisas, a gente está buscando. Buscando recompensa, sucesso, promoções. Essa doideira toda aí. O texto ainda diz o seguinte... porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, aqui está falando de... Gente, nós não sofremos até esse ponto, tá? No máximo, nós aqui no mundo ocidental, tá? Não estou falando de outras regiões do mundo, no máximo, são sofrimentos psicológicos, no máximo, tá? Forçando a barra um pouco. Tá? Mas Pedro está dizendo assim, porque se vocês sofrem fisicamente por Cristo, né, Coliseu, aquela coisa toda, gente sendo queimada, gente sendo cortada ao meio, cristão sendo perseguido, tudo quanto é tipo de jeito, aquela bagunça que estava em Roma, né, vão matar tudo quanto é tipo de cristão. Aliás, cristão hoje é ostentação, antigamente era um termo pejorativo, tá, esse cristão aí. Hoje é moda, né, hoje é legal ser cristão. Não passa, porque se vocês não sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Gente, olha que interessante, não é sobre a minha vontade. Que legal. É a vontade de Deus. É a dele. Por isso que Paulo fala assim, agora eu sou escravo. A gente tem medo dessas palavras, né, porque elas, até historicamente, a nossa nação traz coisas muito ruins, e de fato traz, mas nós somos escravos de Deus, servos de Deus. Nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Até as nossas orações são complexas. Ó, Senhor, então tipo assim, Ele é Deus, eu sou uma criança, eu sou um servo. Ó, Senhor, faça isso, faça. Mas você já viu o funcionário dando bastante ordem para o patrão? Não é usual, não é verdade? Mas a gente faz isso com Deus. A gente gosta muito disso. Então, não passarão o resto da vida buscando os seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Gente, hoje não é um pouco pesado isso. Gente, quando a gente faz a vontade de Deus, o desejo de Deus, a gente é pleno. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas, eu estou triste, eu estou, né? Assim, pode ser emocional, tá, gente? Essas coisas acontecem, assim, aconteceu uma coisa pontual, legal. Mas sabe, uma vida de... A pergunta sempre você está na vontade de Deus? Porque quem anda na vontade de Deus, ainda que possa passar por aflições, por fogos, por desafios, tenha momentos, sim, de frustrações, até de dúvidas, eu diria. Mas são pessoas plenas. Porque Deus, gente, ele é nosso Criador, Ele nos preenche, Ele sabe o que está fazendo. O problema é que a gente costuma, como diz Jeremias, que nós lemos, é andar nos desejos teimosos do nosso coração. Olha que coisa dura, gente, detestável, Jeremias está dizendo. Vocês são teimosos, e o desejo do coração de vocês, no qual vocês teimam em fazer, é coisa detestável para Deus. A gente pode melhorar, gente, eu estou tentando, tá bom? Vamos lá. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer. Aqueles que não creem, aí ele vai citar, tá? Ele vai dar nome às coisas que nós gostamos de fazer, né? Como aqueles que não creem. A imoralidade, os desejos carnais, as farras, bebedeira, festança desregrada, além da detestável adoração de ídolos. A idolatria aqui, tá? Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Você era daquela vida, isso que está dizendo, tá? Aquela vida devassa, e você saiu, agora você está andando, beleza, você está tentando, está ali na luta. O que os caras que ficou falam de você? É isso que Pedro está dizendo assim, estão te difamando, estão zoando. Hoje ele que escreveria, né? Estão zoando você, beleza?
Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos. A igreja, o mundo lá fora, os mortos, os vivos. Deus vai julgar todo mundo. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. E aí Pedro diz, o fim de todas as coisas, irmãos, está próximo. Portanto, vocês sejam sensatos e disciplinados nas suas orações. Quem aqui está sendo disciplinado na oração? Porque a oração ela tem esse poder, gente, de nos alinhar com a vontade de Deus. Quantas vezes eu já fui para a presença de Deus, assim, cheio de querer, cheio, né, armado até os dentes, falei assim, é hoje que eu vou pegar Deus, hoje eu vou vencer Ele nos meus argumentos. E Deus trabalhou o meu coração em coisas que eu precisava ser trabalhado. Deus mudou conceitos na minha cabeça que estavam errados, conceitos mundanos, conceitos que não condizem com a palavra de Deus. Tudo por meio da oração. Disciplinados na vossa oração. Verso 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais vocês estão passando, como se algo estranho tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações, olha gente, cara, isso é muito precioso, gente. Isso são pérolas assim, que se a gente conseguisse internalizar essas verdades, cara, como diz os coaches, né, a gente ia virar a chave, mano. Nós ia ser pessoas cristãos de sucesso, maluco. De sucesso mesmo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Eu participo dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo, a fim de ser participante da sua glória futura. Por isso que Pedro bate tanto na tecla de, olha, vocês não são cidadãos daqui, são peregrinos, vocês estão de passagem. Não mantenham os olhos fixos aqui, mas é no alto. Participa desse sofrimento presente, com as perseguições, os abrir mão, porque vale a pena, tem uma glória futura. E lá é eterno. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Cristo repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, intrometer-se em assuntos alheios. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente se entra no meio de umas brigas doidas, né? Só Deus sabe de onde vem. Então, aí a gente fala assim, estão sofrendo perseguição. A grande pergunta é por causa do nome de Cristo? Eu nem quero entrar nessa questão, tá, gente? Porque isso aí, assim, foi um balaio e ainda é. Isso é quente a nossa nação, né? Mas a minha pergunta a muitos políticos é, as perseguições que você está sofrendo é por causa do nome de Cristo, porque o Evangelho está sendo pregado, ou é pelas suas convicções políticas? Porque tem que se pensar nisso, porque quando a gente vê a perseguição dentro da igreja primitiva, esses caras estão anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E então o império os persegue, porque isso aí era uma blasfêmia, porque isso aí ofuscava Roma, e aí tem mas a pregação era das boas novas. E a gente tem muito disso, né? A gente arruma briga com alguém, que não está dizendo o texto, entramos em assunto alheio, quisemos resolver, deu uns giraia lá, deu um monte de problema. Aí a pessoa agora está perseguindo a gente, está gostando da gente, fala assim, eu estou precisando de perseguição lá na igreja, lá. Os irmãos estão me perseguindo. Ou o mundo está me perseguindo agora. Mas a grande pergunta é, por quê? É porque o nome de Jesus foi anunciado? Só para a gente pensar, tá, gente? O texto continua dizendo o seguinte, mas se sofrerem por ser cristãos, e aqui a ideia, tá, gente, de que é um termo pejorativo na igreja primitiva, tá? O seu cristão, o xingamento, aquele povo lá, o tal dos cristãos, os seguidores de Cristo, tá? Era pejorativo isso, era um povo de uma raça inferior, tá? Essa era a ideia que era vista. Então, vocês estão sofrendo por causa disso, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Tá? Quando os juízos de Deus começam a cair na terra,
ele começa a limpeza na casa, para depois atingir o mundo lá fora. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível, irmãos, aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, irmãos, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie em sua vida aquele que o criou, pois ele é fiel. Amém? Não estou sofrendo injustiça, porque eu estou fazendo, estou tentando caminhar, e aí eu perdi o negócio, eu tive prejuízo financeiro. Você está no caminho certo. Então, o que Pedro vai convidar, isso é a sua fé, ela vai ser provada nesse aspecto. Você vai perder dinheiro, talvez você perca, cara. Talvez você esteja certo, e o fulano do lado de lá esteja errado. Mas o que Pedro está dizendo assim, olha, continue, a sua fé está sendo provada para ver se ela é autêntica. Não desanima, não, já que todo mundo está roubando, eu vou dar uma roubadinha também. Todo mundo emite nota fria, qual que é o problema de eu também fazer? Senão eu não sobrevivo. Uma vida santa, porque a sua fé ela é autêntica, está sendo provada, mas é autêntica, uma vida santa. Vai sofrer por fazer o bem? Vai, gente, porque o mundo jaz no maligno, não tem o que fazer. Mas permanece. Porque há um futuro glorioso, gente, há uma firme expectativa na vinda do Senhor, a qual Ele trará consigo a recompensa de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um amor tão grande, Pai, que Ele nos confronta a fim de nos alinharmos com o Senhor, Deus. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida de cada um aqui, e que a gente não fique só nas palavras, Deus, mas que a gente pelo menos tente, Senhor Deus. Pelo menos tente, Senhor Deus, a andar de acordo com aquilo que o Senhor nos direciona. Há tantas vozes nesse mundo, Deus, que até se dizem vozes proféticas, que estão dizendo por aí, Deus, tantas inverdades, tantas coisas, Deus, que quando você faz uma simples leitura, Deus, da sua palavra, você vê que está totalmente fora, Deus, totalmente fora. Não é o caminho, Senhor Deus, do tomar um tapa e dar, não é o olho por olho, dente por dente, Deus, que o Senhor nos chama a andar. É o caminho de virar outra face, Senhor Deus. E eu sei que talvez o mundo hoje, Deus, de tantas injustiças, de tanta gente, parece que se dando bem com as injustiças. É tão difícil a gente internalizar isso e viver isso, Deus. É um desafio, na verdade, Senhor. Mas a Tua palavra que ela é sagrada, Deus, ela é inerrante, imutável, Deus. Ela valeu para 2.000 anos atrás, para 4.000 anos atrás, para 6, e ela vale, Deus, até que o Senhor venha. Ela é a verdade, Deus, que nos guia, ela é a lâmpada, Senhor Deus, para os nossos pés. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude, Pai, a desenvolver a nossa fé, a termos uma fé fundamentada no Senhor. Ela vai ser provada, Deus, e que meus irmãos aqui não tenham medo, Deus. Que o medo não seja um agente, Deus, que nos aprisiona, mas um agente que nos impulsiona, Deus, a ter uma fé autêntica, uma fé que vai sendo ali forjada, Deus, mediante a perdas, a lutas, a constrangimentos, a perseguições, talvez a insultos, Senhor Deus, por causa da nossa crença, da nossa fé, mas que fica ali, Deus, firme e forte, Deus, diante do Senhor. Que as nossas atitudes, Deus, sejam condizentes com a nossa fé, Deus, que as nossas ações sejam condizentes com aquilo que cremos, Deus. Quantas pessoas professam um Cristo vivo, mas são aí, Deus, verdadeiros picaretas, Pai. Homens, Senhor Deus, que estão construindo impérios para este mundo aqui, à custa de muitas vezes desonestidade, Deus. Engano, mentira, Senhor Deus, hipocrisia. Quantas pessoas buscando para si glória própria, Senhor Deus, ao invés de redirecionar isso ao Senhor. Quantos cristãos que perderam os valores do reino, Senhor, por causa de dinheiro, de política, Deus, de tantas coisas que estão aí, Senhor Deus, nesse mundo. Nos ajude, Espírito Santo. Que possamos, Deus, sofrer, Pai, por fazer o bem. Porque se continuarmos a fazer o mal, Senhor Deus, nós também sofreremos. E esse sofrimento, Deus, ele não vai se resumir apenas a essa vida, mas fala de um sofrimento eterno, Senhor Deus. Onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga, Senhor Deus. Separados por toda a eternidade da Sua presença gloriosa, Senhor.
Então, como peregrinos e forasteiros neste mundo, Senhor Deus, nos ajude, Pai, a sofrermos, talvez, por fazer o que é certo, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. O Senhor, que é esse tremendo consolador, Pai, realmente nos console em nossas muitas feridas e aflições que vêm das injustiças desse mundo. Pai, eu também quero declarar aqui que um dia, Senhor Deus, quando o Senhor esteve neste mundo, o Senhor disse que bem-aventurados, que mais que felizes são aqueles que têm sede e fome, Deus, de justiça, Senhor Deus, porque eles serão saciados, Senhor Deus. E nós queremos, Deus, ter essa firme expectativa de que quando o Senhor vier, Deus, nós seremos de fato saciados na nossa sede e fome, Deus, de justiça neste mundo. Afinal de contas, o Teu reino, Pai, Ele é alegria, Ele é paz, mas Ele também é justiça. O Senhor é aquele que vai descer à terra e reger as nações da terra por 1000 anos, Senhor Deus, com um cetro de ferro. O justo de Deus, a justiça de Deus entre os homens. E todos aqueles que estiverem vivos, Deus, por ocasião da sua vinda, verão, Senhor Deus, o que é um reino, onde nós poderemos, Senhor Deus, ver o cordeiro e o leão pastando juntos, onde nós veremos, Senhor Deus, homens trabalhando com dignidade e construindo suas casas, Senhor Deus, onde morrer aos 100 anos, Senhor Deus, vai ser morrer muito jovem, porque é um reino, Deus, de justiça, Pai. É em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém.